Fala galera que me acompanha aqui no YouTube, conforme prometido então no último vídeo, hoje eu vou contar um pouquinho da história, como é que eu cheguei, como é que eu desenvolvi esse modelo da minha guitarra Nesher Signature modelo ZN1, que eu já apresentei nos vídeos anteriores, inclusive já vou pedir que vocês assistam lá, quem não viu os vídeos anteriores, onde eu fiz o review, fiz a apresentação da guitarra, tocando, mostrei fotos, falei sobre o instrumento. Então vejam aquele vídeo lá. E agora eu vou contar um pouquinho dessa história. Bom galera, tudo começou por volta do ano 2000, quando eu fazia aula com o Frank Solari. E em meio a uma das aulas ele levantou essa questão de fazer uma guitarra customizada e sair daqueles padrões de fábrica, né, de pegar as guitarras tradicionais já com seus modelos pré-definidos. E aí então eu comecei a me interessar pela ideia de ter uma guitarra com um botão de volume no lugar que você gosta, ter um captador single, duplo, conforme o gosto do guitarrista. E ele me apresentou aí na época a guitarra dele, modelo Frank Solari, fabricado pelo luthier Chirucci. E aí no ano 2000 eu pedi para o Chirucci fabricar para mim essa guitarra modelo Frank Solari, vocês podem ver aí, a guitarra foi fabricada no ano 2001 mais ou menos, onde eu comecei a conhecer então algumas características como o braço inteiriço, que é uma característica dessa guitarra, a sonoridade aí do mogno presente nela. Essa guitarra aqui é toda em mogno. Não vou fazer um review da guitarra, né? Então só apenas alguns detalhes que eu acho interessante. Eu conheci aí pela primeira vez a ponte Schaller, que foi indicada na época pelo próprio Frank Solari, sendo que o Chirucci disponibilizava também a possibilidade de usar a Gotô. E aí por um tempo eu utilizei essa guitarra aqui, fiz vários experimentos com ela e estou com ela até hoje. Aí galera, eu percebi que eu ainda estava tocando com uma guitarra pré-determinada, ela já veio com as características do Frank Solari, apesar de eu ter solicitado ao Chirucci de fazer essa guitarra com 24 trastes em vez de 22 como era do Frank Solari. Passaram-se os anos e por volta de 2007 eu decidi fazer, tá aqui, um modelo desenhado por mim. Então na época eu comecei a desenhar essa guitarra no papel, num caderno, e depois eu converti para um tamanho original. E aí eu fiz essa guitarra Fieldberg. Acompanha aí galera, Fieldberg, que é uma guitarra que ela é um protótipo, né? Eu considero totalmente um protótipo. E aí eu fiz muitas experiências nessa guitarra aqui. Porém eu mantive algumas características que já existiam na Chirucci, como a própria ponte Schaller, 2 captadores duplos, Seymour Duncan, que é a mesma captação utilizada na Chirucci, o braço também inteiriço, a parte de trás da madeira em mogno, porém eu utilizei já uma madeira diferente na escala, utilizei um maple aqui na escala, e isso já começou a soar diferente para mim, e aí eu comecei a perceber algumas diferenças. Aqui já apareceram o uso das 2 chaves split, que foi uma sugestão do próprio René Fieldberg, que foi o luthier que construiu para mim, luthier aqui de Chapecó, da minha cidade. E aí a gente fez esse protótipo, foram feitas experiências, inclusive eu mexi, depois de pronta nessa guitarra, a gente mexeu na madeira, fez algumas experiências. Não sei se essa câmera aqui vai dar pra ver, eu acho que não vai dar pra ver galera, mas eu vou falar que foi trocada a escala, vocês podem ver que tem uma tampa grande aqui porque foi retirado madeira
e foram feitas experiências. E aí eu percebi a diferença, né, de mexer na madeira, como realmente afeta o som, e isso me levou a alguns raciocínios. Bom, galera, aí entre meio a esse período aí de 2007 para frente, eu estava muito em busca de sonoridades, e uma das sonoridades que sempre me agradou foi a sonoridade do Ed Van Halen. E eu fiz uma pesquisa rápida nos modelos do Ed Van Halen e dois detalhes me chamaram a atenção nas guitarras dele. Um deles é das guitarras dele terem braço parafusado e o outro é da medida de escala ser 25.5. Sendo que as minhas guitarras anteriores, tanto a Cherute como a Fieldberg, elas tinham uma medida menor, em torno de 25 polegadas apenas. Quando esses dois detalhes, do braço parafusado e da medida de escala do Ed Van Halen, me chamaram a atenção, e que eu relacionei diretamente com as guitarras Fender Stratocaster, eu logo lembrei da minha primeira guitarra, essa vermelhinha, que é uma Fender Stratocaster made in Japan, e que me acompanha aí desde mais ou menos 1995, onde eu fiz os meus primeiros estudos, minhas primeiras apresentações ao vivo. Lembro dos primeiros recitais em escola de música e as primeiras apresentações com banda também. Porém, essa minha guitarra, ela tem 3 captadores single coil, ela tem 21 trastes, ela tem características diferentes das guitarras do Ed Van Halen, apesar de ter a mesma medida de escala e o braço parafusado, que aqui está toda meio enferrujada. Essa guitarra está parada há muitos anos e, enfim. E aí, galera, que eu comecei a pensar num novo projeto. Um projeto que tivesse um pouco das características das guitarras lá atrás, a Cherute, a Fieldberg, mas que também tivesse essas características da minha primeira guitarra, devido a essa associação que eu fiz do timbre, das características sonoras aí do Ed Van Halen com as guitarras Stratocaster. Então, galera, de 2007 para cá, eu fui comprando algumas peças, eu fui comprando madeiras, eu fui desenvolvendo um novo desenho, novas ideias para esse novo projeto que misturasse essas características das minhas primeiras guitarras. Mas foi somente 10 anos depois, galera, por volta do ano de 2017, que viajando pelo YouTube eu conheci um guitarrista chamado Alexandre Almeida, que por sinal é um excelente guitarrista e professor de guitarra. Acompanho o trabalho dele no YouTube até hoje. E por volta de outubro do ano passado, eu vi ele apresentando a sua guitarra Nasher, modelo Ed Van Halen. E essa guitarra me chamou muita atenção, porque ela trazia aí o modelo do Ed Van Halen e me apresentou a ideia de um luthier que eu não conhecia até então, e que depois eu fui conhecer, que é o Walter Nasher. Inclusive, galera, eu vou deixar aí na descrição desse vídeo os links, né, desse pessoal, do Alexandre Almeida e do Walter Nasher, para que vocês acompanhem o trabalho dessa galera e ajudem a fortalecer a corrente aí do mundo da guitarra elétrica. Na época eu perguntei sobre o Walter para um amigo meu chamado Gustavo de Nadal, que é um grande guitarrista, luthier também, tem um profundo conhecimento sobre guitarra. Inclusive o Gustavo é um dos caras com quem eu mais troquei e troco ideias sobre guitarra até hoje, e que também me ajudou a desenvolver esse projeto, que a gente troca muita informação. E o Gustavo também me indicou o trabalho do Nasher. Entrei em contato com o Walter Nasher por volta de novembro do ano passado, no final de 2017. Apresentei para o Walter essa ideia aqui. Olha ali, galera. Vamos ver se capta aqui. Acho que aí deu para ver. Essa é a ideia do modelo que eu desenhei. Aqui está o headstock desenhado também.
tamanho original. Conversei com o Walter e a gente decidiu fazer esse modelo. E foi em julho desse ano, galera, de 2018, que ficou pronta a ZN1. Essa guitarra aqui, que como vocês puderam ver aí nessa história que eu contei, ela é fruto aí de todos esses anos em que eu busquei determinadas características sonoras e também a característica visual, que é o desenho, também a escolha da tonalidade das madeiras, da pintura e todos esses detalhes. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Continuem acompanhando o canal, se inscrevam, compartilhem, deixa aquele like se gostaram do vídeo e até o próximo vídeo.